Antes de existir um rei de Portugal, existiu uma rainha, uma governante que assinou documentos oficiais com as palavras Ego Teresa Regina, eu, Teresa, rainha, num território que ainda nem tinha esse nome. Ela governou por mais de 15 anos, trouxe para o condado a ordem militar que tornaria possível a reconquista, expandiu fronteiras ao sul, construiu a estrutura administrativa que seu filho usaria para fundar uma nação. E a história reduziu-a a uma nota de rodapé. Se você já viu o vídeo sobre a Batalha de São Mamede em 1128 aqui no canal, conhece Dona Teresa pelo lado que perdeu. A mãe derrotada pelo filho em campo de batalha, exilada, esquecida. Mas há uma pergunta que esse vídeo não respondeu. O que ela estava construindo antes que tudo desmoronasse? Porque Afonso Henriques não fundou Portugal do zero. Seu pai, Dom Henrique de Borgonha, recebeu o governo do condado e começou a expandi-lo. Mas foi Teresa quem o transformou em algo capaz de se tornar um reino. E sem o que ela preparou, esse reino talvez nunca tivesse existido. O ano é 1112. Henrique de Borgonha acaba de morrer, deixando o condado portucalense nas mãos de uma viúva e de uma criança de 3 anos. Para os padrões medievais, a situação era simples. Teresa deveria administrar o território até que o filho crescesse, reconhecer a autoridade do Reino de Leão e aguardar. Era o que se esperava de uma mulher na sua posição. Teresa fez o oposto. Em vez de assumir o papel de regente temporária, ela governou como senhora soberana. Seus documentos oficiais não traziam o título de condessa, nem de regente. Traziam Regina, rainha. Uma afirmação de autoridade que ia muito além do que o Reino de Leão estava disposto a aceitar. E havia um detalhe que tornava essa audácia ainda mais arriscada. Teresa era filha bastarda de Afonso VI de Leão. Tinha sangue real, mas sangue contestável. Num mundo onde legitimidade era tudo, ela governava sobre terreno frágil. E sabia disso. O Reino de Leão era governado por Urraca de Leão, meia-irmã de Teresa, filha legítima do rei Afonso VI, que havia morrido 3 anos antes. Entre as duas mulheres havia uma tensão antiga. Urraca era a herdeira legítima que Teresa nunca seria. E Urraca não tinha intenção de deixar o condado portucalense escapar da sua órbita. As pressões chegavam em forma de exigências de tributos, de reconhecimento formal de vassalagem, de interferência nas decisões internas do condado. Após a morte de Urraca em 1126, o trono passou para o filho dela, Afonso VII, e a pressão sobre Teresa não diminuiu. Mudou apenas de rosto. Teresa resistia, negociava, ganhava tempo. Mas resistir sozinha tinha um limite claro. E Teresa entendia algo que muitos governantes da época não entendiam. Território sem aliados é território perdido. A questão não era se ela precisava de apoio externo, era de onde esse apoio viria e que preço ela estaria disposta a pagar por ele. A resposta que ela encontrou mudaria o condado para sempre, mas também plantaria a semente do conflito mais doloroso da sua vida. O aliado que Teresa escolheu tinha nome, território e ambição própria. Fernando Pérez de Trava, um dos nobres mais poderosos da Galiza. A aliança não foi um capricho sentimental, foi uma decisão estratégica calculada. A Galiza era o território vizinho ao norte do condado, com quem Teresa partilhava fronteira, língua e interesses. Um eixo de poder entre o condado portucalense e a nobreza galega criaria uma força atlântica capaz de resistir às pressões de Leão sem depender exclusivamente da boa vontade de Urraca ou depois de Afonso VII. Na prática, significava isso. Enquanto Leão pressionava pelo leste, Teresa construía um contrapeso pelo norte. A Crônica Gotoron registrou a influência de Fernando Pérez sobre Teresa com tom crítico, como se essa proximidade explicasse decisões que a nobreza portucalense não aprovava. Fosse qual fosse a natureza da relação, o que os documentos mostram é algo claro. A partir de 1121, Fernando Pérez coassinou decisões administrativas, militares e diplomáticas ao lado de Teresa. Era um parceiro político antes de qualquer outra coisa. E Teresa não estava apenas se defendendo,
estava expandindo. Em 1117, Teresa reafirmou o controle sobre Coimbra, cidade estratégica no limite sul do condado, num momento em que a pressão de Leão ameaçava a autonomia portucalense. 2 anos depois, em 1119, o Papa Calixto II dirigiu-se a Teresa em correspondência oficial usando o título de rainha, uma validação que Leão recusava conceder. Mas a decisão mais consequente de todo o seu governo ainda estava por vir. Teresa concedeu aos Cavaleiros Templários o Castelo de Soure, uma fortaleza no limite da fronteira com os territórios muçulmanos ao sul. Os Templários eram uma ordem militar fundada em Jerusalém em 1119, recém-chegadas à Península Ibérica, com disciplina, recursos e experiência em guerra de fronteira que nenhum exército local conseguia igualar. Trazer os Templários para o condado não foi um gesto de fé, foi um ato de construção de Estado. Com uma única concessão territorial, Teresa garantiu uma força militar profissional para defender a fronteira sul, libertando os guerreiros locais para campanhas de expansão, e sinalizou a toda a cristandade que o condado portucalense era uma entidade política séria, capaz de atrair e sustentar uma das ordens mais prestigiadas da época. Afonso Henriques usaria essa estrutura anos depois para avançar sobre Lisboa, Santarém e o Algarve. A reconquista portuguesa tem os Templários no seu alicerce, e os Templários estão no condado porque Teresa os trouxe. Mas havia um problema crescendo dentro do próprio condado. A aliança com Fernando Pérez de Trava, que Teresa construiu como solução, estava se tornando o maior obstáculo entre ela e o filho que havia deixado de ser uma criança. Afonso Henriques tinha agora cerca de 18 anos e já não estava disposto a esperar pela morte da mãe para governar o território que considerava seu por direito. Em 1125, Afonso Henriques armou-se cavaleiro na Catedral de Zamora. A cerimônia parecia protocolar. Não era. Armar-se cavaleiro significava declarar maioridade política, o direito de governar, de comandar exércitos, de tomar decisões sem tutela. E Afonso fez questão de presidir a própria cerimônia, sem esperar autorização da mãe. Era uma mensagem sem ambiguidade. Ele não se via como herdeiro paciente. Via-se como governante legítimo de um território que ainda estava nas mãos de outra pessoa. A nobreza portugalense entendeu esse gesto imediatamente. Famílias como os Sousas, os Maias e os Ribadouros vinham acumulando insatisfação há anos. Para eles, a aliança de Teresa com Fernando Pérez de Trava não era uma estratégia de sobrevivência, era uma ameaça direta. Cada cargo concedido a um nobre galego era um cargo negado a um portucalense. Cada decisão que favorecia os interesses da Galiza era uma decisão contra a autonomia que o condado vinha construindo desde Henrique de Borgonha. Afonso Henriques tornou-se o símbolo dessa insatisfação e soube aproveitá-lo. Entre 1125 e 1127, a tensão deixou de ser política e tornou-se militar. Afonso reuniu tropas, estabeleceu sua base em Guimarães e começou a agir como senhor independente, concedendo terras, recebendo vassalagem, governando uma parte do condado como se Teresa simplesmente não existisse. Teresa respondeu reforçando Fernando Pérez no governo e trazendo tropas galegas para dentro do território. Foi aqui que o erro estratégico se tornou irreversível. Ao trazer soldados galegos para o condado, Teresa transformou um conflito interno numa questão de soberania. Para os nobres que já a viam com desconfiança, aquilo era a confirmação do pior cenário. O condado estava sendo entregue a interesses estrangeiros. A narrativa que Afonso precisava para justificar a rebelião estava pronta, e Teresa a havia construído com as próprias mãos. O que torna esse momento historicamente fascinante é a simetria entre os dois lados. Teresa não estava traindo o condado, estava defendendo uma visão de futuro, onde a sobrevivência dependia de alianças atlânticas com a Galiza, um projeto político coerente com lógica própria. Afonso não estava apenas reclamando herança, estava defendendo uma visão oposta, independência total de Leão, identidade própria, um condado que não devia sua existência a nenhum reino vizinho. 2 projetos para o mesmo território, 2 líderes convictos de que o outro estava errado, e apenas um campo de batalha capaz de resolver o impasse.
Em junho de 1128, os exércitos marcharam. Mas o que a história registrou como a derrota de Teresa esconde algo que os cronistas da época não tinham interesse em revelar. Porque Afonso Henriques, ao entrar em São Mamede, estava montado num condado que Teresa havia consolidado. Os aliados eram dela. A ordem militar que continha os muçulmanos ao sul foi ela quem trouxe. A estrutura que tornaria possível um reino era dela. A filha de Afonso VI perdeu a batalha, mas o reino que nasceu depois carregava a sua marca em cada pedra. 24 de junho de 1128. Campo de São Mamede, nos arredores de Guimarães. O confronto foi rápido para os padrões medievais. As forças de Afonso Henriques, compostas pela nobreza portucalense reunida ao seu lado nos 3 anos anteriores, enfrentaram as tropas de Teresa, reforçadas pela cavalaria galega de Fernando Pérez de Trava. Teresa contava com soldados experientes e bem equipados. Do lado de Afonso, a vantagem era política. Guerreiros que lutam por um projeto próprio são diferentes de tropas reunidas para defender um acordo diplomático. E foi essa diferença que decidiu o campo. Teresa foi capturada. Fernando Pérez fugiu de volta a Galiza, onde continuaria poderoso nos seus próprios territórios, mas jamais voltaria a ter influência dentro do condado portucalense. O confronto que havia sido acumulado por anos terminou em horas. Afonso não executou a mãe. Era uma decisão calculada. Matá-la criaria um precedente perigoso e alienaria parte da nobreza que ainda a respeitava. Em vez disso, exilou-a para a Galiza, onde ela morreria 2 anos depois, em 1130, despojada de títulos e de poder, longe do território que havia governado por quase 2 décadas. Os cronistas que serviram a dinastia de Avis, escritos décadas depois, sob encomenda dos vencedores, trataram esse exílio como desfecho natural de uma regente que havia traído os interesses do condado. Mas há uma questão que esses mesmos cronistas não responderam. O que exatamente Afonso Henriques encontrou quando assumiu o poder? Encontrou os cavaleiros templários instalados em Soure, prontos para defender a fronteira sul. Uma estrutura administrativa funcional, com documentos, forais e registros, que Teresa havia produzido ao longo de 15 anos de governo. Uma nobreza portucalense organizada e consciente da sua identidade própria, em parte porque Teresa havia governado de forma suficientemente autônoma para alimentar essa consciência. E um condado que Roma já havia reconhecido em correspondência diplomática como entidade política relevante. Em 1139, 11 anos depois de São Mamede, Afonso proclamou-se rei na Batalha de Ourique. Em 1143, o Tratado de Zamora formalizou a independência de Portugal perante Leão. Em 1147, Afonso Henriques conquistou Santarém e Lisboa. A fronteira sul que Teresa havia protegido com os templários era o que tornava essas campanhas possíveis. Sem ela, não haveria retaguarda segura para avançar. Nenhum desses grandes feitos de Afonso Henriques nasceu do zero. Tinham raízes que ele não plantou. A história tende a organizar o passado em torno de marcos, batalhas, proclamações, tratados. São Mamede é um marco. Ourique é um marco. Mas entre Vímara Pérez no século IX e Afonso Henriques no século XII, houve décadas de decisões silenciosas, tomadas por pessoas que nunca veriam o resultado, que tornaram esses marcos possíveis. Teresa governou durante uma parte decisiva desse processo, num período em que o condado poderia ter sido absorvido por Leão, fragmentado por disputas internas ou destruído pelas pressões muçulmanas ao sul. Não foi. Conhecendo a história por esse ponto de vista, vendo que Teresa preparou muito do que Afonso Henriques herdou, eu te faço a seguinte pergunta. Se Teresa tivesse vencido em São Mamede, o condado teria sobrevivido como território independente ou teria sido absorvido por Leão em menos de uma geração? O nome de Teresa não está nas grandes praças de Portugal. Não está em Lisboa, Guimarães ou Coimbra. Existe uma estátua que foi erguida em 2002 em Ponte de Lima, financiada por donativos de cidadãos, quase 900 anos depois de Teresa ter assinado o documento que deu a essa vila o direito de existir como município, com leis próprias e cidadãos protegidos. Foi um gesto local, não um reconhecimento nacional.
A memória oficial de Portugal salta de Dom Henrique de Borgonha para Afonso Henriques, como se os 15 anos entre eles fossem um parêntese vazio. Mas o que este vídeo mostrou é outra coisa. Teresa assumiu um território frágil, pressionado por todos os lados, governado por uma viúva num século em que isso era por si só um ato de resistência. Resistiu à absorção leonesa durante mais de uma década. Trouxe os templários, avançou ao sul quando poderia ter ficado quieta, assinou Ego Teresa Regina, quando o título mais seguro teria sido o silêncio. Perdeu para o filho, mas o filho venceu com as ferramentas que ela deixou. Há uma ironia profunda nisso. Afonso Henriques é celebrado como o homem que recusou aceitar limites, que proclamou um reino sem pedir permissão, que lutou contra tudo e contra todos para que Portugal existisse. É uma narrativa verdadeira. Mas essa narrativa começa antes dele. Começa com uma mulher que também recusou aceitar limites, que também governou sem pedir permissão, que também lutou para que aquele território sobrevivesse. A diferença é que ela perdeu. E foram os vencedores que escreveram o que ficou. Portugal é frequentemente descrito como uma das nações mais antigas da Europa, com fronteiras que resistiram quase 9 séculos. Essa longevidade não é acidente. É produto de uma cadeia de decisões tomadas por pessoas que nunca chegaram a ver o resultado do que construíram. Vímara Pérez não viu Mumadona. Mumadona não viu Dom Henrique. Dom Henrique não viu Teresa governar. Teresa não viu o filho proclamar-se rei. Cada um preparou o terreno para o seguinte, e o seguinte colheu a glória. Este canal existe para isso, para contar as histórias que a memória oficial decidiu não contar. Teresa é uma delas. Certamente não é a última. Se você gostou de ouvir essa história por esse ponto de vista, compartilha com alguém que também merece ouvi-la. E se ainda não está inscrito no canal, este é o momento, porque ainda há muito que contar sobre a história de Portugal. Até o próximo vídeo.